Resistir ao reflexo de consertar o paciente. Calma, que eu vou explicar para vocês. O que é esse tal do reflexo de consertar? Isso aqui eu não aprendi na faculdade, tá, gente? Nem na residência. Isso aqui foi a jornada autodidata para fazer o paciente ter resultado no consultório. Aí, quando eu fui estudar aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, eu ouvi falar a primeira vez nesse tal do reflexo de consertar. E eu fiquei muito reflexiva sobre esse assunto. E depois eu entendi o que é exatamente o reflexo de consertar. O reflexo de consertar é aquela vontade inata do médico de querer consertar o paciente, de querer corrigir o paciente. Sempre que ele escuta que o paciente está fazendo algum hábito errado e nocivo para a própria saúde. Por isso que a palavra é reflexo. Porque quem lembra de reflexo? Tem um neurologista aqui, é aquela resposta automática. É quase que automático. Imagine você atendendo um paciente que diz a você, por exemplo, que quer emagrecer. E aí você pergunta, você está fazendo alguma atividade física? E ele diz, não, não faço. Por que você não faz? Porque eu não tenho tempo, doutora, minha vida é muito corrida. Aí você faz. Mas você tem que fazer. Se você quiser emagrecer, você tem que fazer atividade física. Você tem que sair do sedentarismo, você tem que fazer alguma coisa. Opa. Médico caindo no reflexo de consertar o paciente. Querendo corrigir o paciente. Consertar o paciente. Tá, Marília, mas não é bom fazer isso? A gente não tem que orientar mesmo o paciente a corrigir os hábitos errados? Tem! Mas não dessa maneira. Porque essa maneira de conversar com o paciente não funciona para ajudar o paciente. Simples assim. É o que vocês estão vendo aqui agora. A intenção do médico é positiva. Mas no lugar de ajudar, acaba afastando o paciente desse médico. Acaba gerando um efeito paradoxal. Gente, alguma vez você já se viu numa consulta médica, num atendimento, você atendendo normalmente ali o seu paciente, que a consulta parece mais uma luta, uma briga, parece que você está brigando com o paciente, você diz uma coisa, o paciente diz outra. Você fala, o paciente rebate. Você tem que fazer exercício. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas senão você vai piorar ainda mais. Ah, doutora, mas para mim não dá. Minha rotina não permite. E a consulta toda vira um verdadeiro embate improdutivo entre o médico e o paciente. Quantas consultas eu já fiz nesse formato? Minhas desculpas aos pacientes que eu atendi dessa maneira. Se eu pudesse devolver o dinheiro deles, lá no início da minha carreira, eu devolveria. Porque eu não fui produtiva nessas conversas. Mas era um jeito que eu sabia fazer. E a minha intenção era boa. Mas no dia que eu entendi que tentar consertar o paciente, além de não ajudar, ainda atrapalhava, eu entendi a importância de resistir ao reflexo de consertar. Melhorar a abordagem do paciente. Não cair na armadilha de apontar o dedo para o paciente. O paciente muitas vezes se sente até julgado, acuado, pouco à vontade na consulta médica. Talvez, por isso, aqueles meus primeiros pacientes não voltaram mais. Porque eu não sabia ajudá-los de verdade. Mas eu tinha a excelência técnica. Eu sabia dar o diagnóstico correto da obesidade, dar o diagnóstico correto do diabetes, prescrever as medicações corretas, mas eu não sabia abordar adequadamente o meu paciente. Eu caía frequentemente na armadilha de consertar o paciente. E no dia que eu entendi e comecei a resistir a esse reflexo de consertar, eu comecei a melhorar a qualidade da minha relação médico-paciente. E os meus pacientes começaram a voltar mais. Sabe por que isso é tão importante, gente? Porque o que mais as pessoas buscam hoje num atendimento médico é isso aí que vocês vão ver no slide agora. Atendimento humanizado.